Vamos lá, Vanderlei já está com o doutor Natanael agora. Todos já estão comigo na tela. Vou dar boa noite de novo para o doutor Natanael, para o Vanderlei. Doutor Natanael, enquanto vocês se preparavam para entrar ao vivo conosco, a Bruna pergunta para o Vanderlei e eu gostaria que o senhor nos ajudasse na resposta também. Por que o Vanderlei mentiu referente àquela imagem que foi mostrada ontem pelo programa, que a Lúcia aparece seguindo ele, possivelmente sentido a casa da Elaine? Por favor. Entendi. O Bate, é importante que se aponte onde especificamente houve uma mentira, se é que essa mentira houve, se é que houve essa mentira, porque pelo que ele me disse, faz todo sentido. Inclusive, eu acompanhei a entrevista e a matéria que foi ao ar ontem, e eu vi por algumas vezes que foi voltada a imagem até em slow motion, não sei se esse é o nome adequado, e eu não consegui, assim, vou dizer até para você com um olhar técnico, avaliar que ele teria percebido a chegada dela atrás. Eu realmente percebi que ela estava a aproximadamente 10 metros dele, mas eu não consegui ver, pelo menos pela imagem que se tem, que ele teria ciência dela estar atrás dele. Até porque desconfiamos, eu e ele, inclusive, que ele estaria sendo possivelmente seguido por ela. Agora, depois que eles viraram ali, a rua de cima, no caso, viraram à direita, ela provavelmente tomou rumo ignorado. Muito embora tenha um taxista do município que teria afirmado ter visto ela nas imediações da rodoviária em um determinado horário. Então, assim, no meu ponto de vista, não houve nenhuma contradição. Ele possivelmente não teria percebido a aproximação dela. O que, no meu ponto de vista, né, e eu acredito que a polícia chegará a esta conclusão, eu não vejo, pelo menos pela imagem, que ele tenha mentido. Viu a Lúcia naquele dia? Porque tá nítido num determinado momento, você tá caminhando devagar e num instante de segundo, quando ela cola atrás de você, você começa a correr, né? Passos largos. Você viu ela ou não? Não, a última vez que eu avistei a Lúcia, já repeti, tornar a repetir para vocês, eu estava na porta do hotel, eu avistei ela metade do quarteirão seguinte. Foi a última vez que eu avistei ela. Então, mas aquela hora, naquela imagem que eu mostrei, ela não te chamou, vocês não tiveram contato? Não. E o rapaz da lanchonete que diz ter visto vocês logo depois discutindo? É o táxi. Eu te afirmo que isso não existiu. Eu não vi ela mais. Então a testemunha está mentindo. O cara que viu os dois brigando. Isso não ocorreu. Doutor, quer dar uma parte aqui, uma palavra, Bate, rapidinho. Ô Bate, com relação a essa situação, eu estive hoje na delegacia de polícia, conversando com a autoridade policial, com os responsáveis pela persecução penal, está em andamento inclusive. O que acontece? Eles me disseram que essa pessoa não foi localizada, então possivelmente trata-se de um boato. Então é aquela situação da glamorização, né, eventualmente aí, do azar alheio, porque no meu ponto de vista, a Lúcia pode aparecer a qualquer momento. Eu não vejo, assim, num primeiro momento, que houve um assassinato, até porque, como eu já levantei aqui inicialmente, eu não sei se até estava ligado os equipamentos no momento em que eu levantei essa questão. Os policiais são sérios e são pessoas experientes, pessoas que já tiveram casos muito parecidos no passado, inclusive num passado próximo. Eles provavelmente teriam se atentado a alguma evidência. Mas, doutor, desculpa, que foge a à normalidade. E também nós temos aqui na cidade... A testemunha, não precisa, doutor, ficar reforçando o trabalho da polícia, que isso daí a gente já sabe, porque senão a gente vai perder tempo aqui, eu tenho que fazer muitas perguntas. Essa testemunha falou para o Cidade Alerta. Se a polícia não conseguiu localizar, aí é um problema dela. O Cidade Alerta gravou com ela. É uma pessoa que tem um estabelecimento comercial. Que interesse teria essa pessoa em mentir que viu o Vanderlei discutindo com a Lúcia?
Ô Bate, se me permite, eu faço uma pergunta, eu vou refazer uma pergunta. Que interesse essa pessoa teria de não comparecer à delegacia de polícia e prestar um depoimento? Então é aquela situação, você tá entendendo? Então assim, fica aquela coisa, né? Não, eu discordo. O bate e volta. Então nessa situação, o Vanderlei ele é colocado numa linha de frente, mas por favor. Não, eu discordo do senhor. A perícia foi feita no hotel muito tempo depois de um possível crime. Então, da mesma maneira, a polícia tem pouca gente para trabalhar. E justamente por isso pode não ter chegado ainda essa testemunha. Então, eu quero saber o seguinte, o Vanderlei nega ter sido visto, nega ter discutido com a Lúcia depois daquela imagem ser gravada. E nega também ter conversado com a Lúcia quando ela se aproxima dele na rua, é isso? Não mais falei com a Lúcia e nem tive com ela mais. Então é impossível ter tido uma discussão se eu não falei com ela, nem consegui ver ela mais. Ô Vanderlei, no dia que a Lúcia sumiu, você chegou na casa da Elaine que horas? Eu acho que por volta de umas 9 horas. Certo, mas você se atrasou por quê? Se a Elaine disse à polícia que você estava para chegar às 7. Eu já falei isso. Eu não me atrasei. Eu tenho minhas funções. Tinha minhas funções com meu pai, minhas funções no hotel. Então eu fiz minhas funções como todos os dias. Assim que eu terminei todas as minhas funções, nesse dia, inclusive, eu levei meu pai para poder passar a ceia de Natal conosco. Então, eu sempre vou no horário que eu termino. Eu não sou de dar um horário fixo para chegar, porque não depende muito só de mim. Porque você há de convir comigo que é muito estranho, né? A Lúcia aparece... Por que mostra ele subindo e não mostra ele voltando? Por que a câmera mostra você subindo e não mostra você voltando, Vanderlei? Quando eu cheguei próximo ao supermercado, eu percebi que o supermercado estava fechado. Aí eu desci em linha reta e fui para o hotel. Se eu não tiver muito falha a memória, até um cliente que deu entrevista ontem, ele foi pagar para mim as diárias dele posteriormente a esse horário. Eu tenho as mensagens dele no meu celular, que a gente estava comunicando por celular. O rapaz que deu entrevista ontem, eu acho que chama Heinzer, o nome dele é um nome estranho, diferente. Então, ele foi ao banco e depois foi me pagar no hotel, inclusive. O Vanderlei, você tem noção... Ele me pagou por volta de, eu acho que, próximo de... Você tem noção que a perícia vai mostrar, né, as digitais no carro do Valdir, a perícia vai mostrar se o sangue na casa e no carro do Valdir são da Lúcia. Se mostrar que você esteve nesse carro com a mancha de sangue, você vai continuar mantendo sua versão ou você vai confessar um crime? Baque do carro, eu já falei. Eu acho impossível achar alguma coisa da Lúcia no carro, porque ela não andou nesse carro. Mas então, tem mancha de sangue tranquilo quanto a isso. Tem mancha de sangue no porta-malas. Ela não andou nesse carro. Tem mancha de sangue no porta-malas, mancha de sangue dentro do hotel. E de onde ele chegava de madrugada? Eu estou te afirmando que a Lúcia não andou nesse carro, porque o carro estava no hotel, deixou no carro dia 23 à tarde, dia 23 por volta de 4 horas. A Lúcia, a última vez que foi vista foi mais ou menos 6h30 pelo Fábio na plataforma da rodoviária, e a chave do carro estava na gaveta do escritório. Então, até então, só eu tinha acesso. Então, eu posso te garantir que a Lúcia não andou nesse carro. Então, se houver sangue ou qualquer outra coisa, da Lúcia não vai ser porque ela não andou no carro. Então, não tem como ser dela. O Vanderlei, o doutor, aliás, vou fazer para o advogado agora a pergunta. A família inteira, doutor, não sei se o senhor se inteirou sobre isso, diz que o Vanderlei tinha um caso com a Lúcia, mas é a família inteira, inclusive testemunhas que moram em torno do hotel. Sim, eu acompanhei. E o Vanderlei diz que não tinha caso com a Lúcia, que nunca beijou nem a boca dela porque a boca dela cheirava cigarro e ele jamais beijaria numa boca de uma pessoa fumante. O senhor não acha difícil sustentar essa versão que não tinha caso, com foto
íntima na cama e uma família inteira acusando ele. Se fosse uma, duas, três, 4 pessoas, dava para desconfiar. Mas é uma família inteira dizendo isso. Inclusive o cliente que se hospedou lá, o hóspede, disse que os via com mão dada, com beijinho, em forma de casal. Será que hóspede mente e a família inteira está mentindo? É uma conspiração contra ele? Olha, Bate, o que acontece? Quando o Vanderlei me procurou, eu fui me inteirar a respeito do assunto, eu inclusive assisti as matérias que foram vinculadas aí na televisão. E o que acontece? Ele me disse que era, sim, importunado por ela, vamos dizer assim, havia um assédio dela para com ele, o que foi acontecendo com o tempo. E assim, eu até falei para ele, se tiver, você pode falar, sua namorada, ela vai entender. É uma situação que está ali, é uma oportunidade e tal. Mas ele me falou com muita certeza e com veemência, você também deve ter ouvido isso, inclusive da parte dele, acredito que em entrevistas concedidas para vocês. E o que acontece? Ele me garantiu com toda certeza que jamais se envolveu com ela. Isso me chamou a atenção, porque no meu ponto de vista, é uma situação que ele poderia falar facilmente, não ia, muito pelo contrário, beneficiaria ele nesse momento. Então é uma coisa que ele podia falar, olha, a gente teve um caso, mas não, ele fala com veemência. Agora, com relação aos comentários que saíram, me parece que uma das pessoas que o acusa, inclusive boa parte da família, nos últimos 3 anos, ele está aqui do meu lado, ele pode confirmar essa informação, sequer chegou a vir na cidade. Então, assim, não tinha conhecimento. E também, Bate, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta à pessoa de Bruna. Eu não sei se ela está ao vivo. Ela está ao vivo, está te ouvindo. É o seguinte, Bruna, respondendo a sua pergunta, o Vanderlei, ele insiste que não tem e nem teve nenhuma relação Engraçado, com a Lúcia, doutor, muito embora havia por parte dela, não só a família, seguidas não só investidas. Os hóspedes, mas como muitas pessoas dessa cidade sabia do caso dos dois. Peraí, Gi. Inclusive, há fotos na rede social, foi a primeira coisa, Bate, me desculpe. Peraí, pode concluir, doutor, a pergunta para Bruna. Isso, eu vou só concluir aqui. Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Falei, olha, você tem um relacionamento aberto com uma pessoa, vamos colocar assim, público? Ele, sim. Falei, há fotos em redes sociais? Ele me disse, sim. Eu falei, e qual que é a dúvida? Ele falou, é porque no meu Facebook eu não coloquei relacionamento sério. Eu falei, tá, mas o da sua namorada era público? Ele disse, sim. Então, no meu ponto de vista, a cidade é pequena. Eu não tenho a namorada dele no Facebook. Minha família não tem a namorada dele no Facebook. Mais de 50 mil pessoas, 50 mil habitantes. Então, é uma cidade que, rapidamente, isso daí viria à tona. E outra, eles frequentavam estabelecimentos muito próximos ao hotel. Isso aqui, ele está aqui, ele pode confirmar. Inclusive, eu tenho fotos no meu aparelho que eu fiz questão que ele me mandasse, dele junto. Metros. Então, assim, ele frequentava e outra, nota-se roupas diferentes. Então, no local que ele frequentava, com uma certa... ele estava sempre lá, então, com uma certa frequência. Então, assim, eu acredito, no meu ponto de vista, eu sempre gosto de deixar isso no meu ponto de vista, porque nós temos uma investigação em andamento. Mas, pelo que eu analiso, com a experiência que eu tenho em casos também de repercussão, eu não vejo evidência. E aquelas fotos que foram vinculadas na rede, ok, mas são selfies. E eu não vejo ali uma relação íntima de afeto. Você me desculpe, me perdoe meu ponto de vista, mas eu não vejo ali uma relação íntima de afeto pela imagem que foi mostrada. Agora, se eventualmente tiver uma outra mensagem ou fotografia, nós estamos à disposição para esclarecer, inclusive o Vanderlei. Até porque eu falei para ele que eu trabalho com a verdade. O meu compromisso com ele e que ele tem comigo é de dizer a verdade, senão também eu não estaria colocando a minha cara aqui. Obviamente, ele tem certeza de tudo que ele está dizendo, até porque eu dei ele a oportunidade para dizer. Tá? A pergunta que eu gostaria de fazer para a Bruna é o seguinte, até porque também foi uma das perguntas que eu fiz para o Vanderlei. Tem essa situação que, lógico, isso é levantado, inclusive a população fica nessa dúvida. Qual interesse o Vanderlei teria, vamos colocar assim, hipoteticamente, de cometer um crime dessa magnitude? Financeira, eu perguntei para ele. A minha sogra descobriu que ele tinha uma mulher e ele perdeu toda a mamata que ele tinha? Você tinha conhecimento de algum fundo, de alguma aplicação ou de algum valor
em poupança ou alguma aplicação que seja dinheiro da Lúcia? Não. Não mesmo, nada. Pode ser verificado. Uma pergunta, Bate, que eu gostaria de fazer também para o Vanderlei. Não tá conseguindo vou fazer a pergunta para a Bruna. Vou fazer uma pergunta para ela, que é uma pergunta importantíssima, Bate. Só gostaria que você me desse a oportunidade de fazer para ela. Vou fazer mais um para o Vanderlei. O senhor vai perguntar só um instantinho. Eu só peço para mim a parte técnica. A Gisele está reclamando que não está ouvindo. Você está ouvindo picotado, Gisele? Eu não estou entendendo o que ele fala. Tá baixo. Tá baixo? Tem como, Galdino, aumentar, por favor, o retorno para esse pessoal? Pede para a central. Ele vai fazer a pergunta e eu vou repassar a pergunta, tá? Daí vocês ouvem. Eu falo a pergunta e vou manter meu microfone aberto. Okay. Mantém meu microfone aberto, Galdino, por favor. Vai lá, doutor. Eu vou pedir para o senhor resumir porque está tomando tempo, doutor. Eu tenho mais perguntas, por favor. Isso, entendi. Bate, eu gostaria de perguntar para o Vanderlei uma pergunta que talvez até a população tenha essa dúvida. Eu não vi se isso foi esclarecido no programa, mas, Vanderlei, o prédio lá era próprio? Era da Lúcia? Não, alugado. O prédio era alugado. E uma última pergunta. Qual que era a renda mensal do hotel, aproximadamente? Entre você e ela, porque vocês eram sócios, né? Você já contou essa situação da sociedade de vocês dois. Girava em torno de, no final do mês, pagando as despesas, uns 2,5 para cada um. Para cada um. Então é um valor que, me perdoe, é muito baixo para motivar uma situação dessa. Mas eu queria perguntar para a Bruna se ela me falou uma situação, me parece que foi levantada uma situação de interesse financeiro aí. Eu gostaria de saber quem pagava os custos com a viagem dela para visitar o filho da Lúcia, que encontra-se preso em um presídio próximo ao Paraná, ao estado do Paraná. Quem pagava essas despesas, inclusive de aniversário, e as despesas alimentares do filho menor, do neto da dona Lúcia, quem que bancava isso aí? A minha sogra, mas quem fazia o depósito era o Vanderlei. Por que vinha da conta dele? Por que vinha da conta dele, doutor, se o dinheiro era da Lúcia? Porque ele que fazia o depósito. Bom, sendo que se minha sogra tinha o dinheiro Bate, dela. Você quer que eu responda ou ele? Porque ele me falou esse fato. Ô, Bate. Oi, Márcia. Peraí, doutor. Peraí, Vanderlei. Fala, Márcia. Toda a parte financeira. Irmã, entendeu? Não é dele. O dinheiro tá dizendo que o dinheiro... Ela tinha que pegar tudo que ela quisesse. O dinheiro é de quem, Márcia? Da sua mãe, é isso? Correto. Isso que eu tô afirmando. Minha irmã. Eu não sei o que ele veio fazer lá. Se ele é casado 6 anos com a mulher... É isso que eu tô falando. E porque ele estava 6 meses já no hotel. E aí, Vanderlei? O dinheiro é dela, Bate. Por que eles estão reclamando aí? Ela paga... Posso falar, Bate? Pode, por favor. Ô, Bate. Respondendo a pergunta da Bruna... E ele tá pagando um advogado com o quê? Mas eu acho que é o seguinte, doutor. Assim, vamos só resumir esse ponto... Que seria a motivação do crime, né? Que seria a motivação do crime. Eu quero que o Vanderlei responde, dá a voz pra ele responder. Isso, a questão foge do foco também, essa questão de ranço familiar, Bate, se possível, isso aí não é momento pra isso. Aqui não vamos tornar um ringue aqui. Mas assim, eu sei, doutor. Bate, a gente não tá preocupando com dinheiro. Então, mas doutor, na nossa irmã, doutor, entendeu? Desculpa, o foco pra questão... Justamente. O foco pra questão... Por que ele não sabe onde ela tá? O foco pra questão... Se ele confirma que ela tá viva. Ó, gente, peraí. O foco, doutor, da motivação... a família não levanta, não tem força a hipótese da família em caso financeiro. A família o tempo todo bate o pé dizendo que o crime aconteceu por causa de descoberta de traição. A família está batendo o pé desde o início, que não é Com certeza, Bate. Que é a questão da traição. O senhor, na verdade, que tirou o foco da traição agora, doutor. Eu quero que ele fale sobre isso. Sobre a questão da traição, que é a motivação apontada pela família. Quem pagava ou não agora, eu acho que é o de menos, sabe? O dinheiro era dela, ele que fazia a transição, isso vai ser explicado no depoimento. Eu só quero deixar claro, para que não fuja o que está sendo dito. A família diz que o Vanderlei, né, a Lúcia teria descoberto a traição. Para a família, o Vanderlei perderia a mamata, né, R$2.500. R$2.500, eu vou te falar uma coisa, doutor, eu já vi gente que matou por causa de sabonete. Eu vejo gente que mataria sim, para ficar com um lugar, em vez de ganhar R$2.500, ganhar 5. Realmente. Eu não duvido não que tem gente disso.
Eu tenho uma conversa com a minha sogra, porque todo depósito de pensão da Sofia, ou de quando eu ia visitar meu marido, era de automático do Vanderlei depositar. Tá, peraí, Fazia 2 meses que ele não mandava. Bruna. E eu perguntei pra Lúcia, você não tá mandando pra mandar as coisas Peraí, gente, peraí. Vamos focar aqui, Bruna, por favor? Não vamos entrar... Não, que ele quis entrar nesse assunto. E a minha sogra queria saber por que ele não estava mandando as coisas. Por que ele não explica, então? Oi, Gisele, fala. Então, agora é o seguinte, eu deixei todo mundo falar. Doutor, ninguém aqui tá perguntando de dinheiro. A pergunta é o seguinte, sabe onde tá minha tia? Sabe o que aconteceu? É o que eu quero saber. O dinheiro, quem vai resolver, herança, é juiz, é advogado, com a família, o filho dela. Eu quero a minha tia. E outra, não sai do foco. O foco aqui é uma investigação criminal. Entendeu? Esquece dinheiro. Acabou dinheiro. Se ela dava, deixava de dar, é problema dela. Cadê a minha tia? A última pessoa que esteve com ela foi o Vanderlei. Pode falar, Vanderlei. Oi, Bach. Pode falar. Você sabe se ela está viva? Você tem algum indício disso? Não, eu tenho esperança que esteja. E continuo com o coração cheio de esperança que sim. Ok, eu vou fazer o seguinte... O Bate, eu não entendi, mas a Bruna me fez uma pergunta? Não. Ela só acha... Fez uma afirmação. Não. Foi a Gisele que falou. E a Gisele acha que o senhor e o Vanderlei estão tentando mudar o foco para a questão financeira, uma vez que a discussão não é essa. Eu entendo tanto o seu lado de levantar isso, porque da mesma maneira que a família diz que o crime foi passional, o senhor também quer mostrar que que o Vanderlei em nada dependia da Lúcia. Portanto, financeiramente não seria de interesse dele tirar a vida da Lúcia. Mas, ao mesmo tempo, né, eu volto a afirmar, a família desde o início bate na tecla da descoberta de traição. E realmente chama atenção todos, né, falarem que o Vanderlei tinha um caso com a Lúcia e o Vanderlei bater na tecla que isso é mentira. Por isso que eu falei em conspiração. Espera aí que o Vanderlei vai falar, mas vem para mim, por favor. Tá. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local. Para vocês, esse caso continua amanhã. Até lá. Pode falar, Vanderlei, fica à vontade. Bach, com relação a isso, eu vou dar... Vamos fazer vamos criar aqui um cenário hipotético. Só para a gente acabar com esse assunto de vez. Vamos fazer todo mundo aqui criar um cenário bem hipotético. Hipoteticamente, eu era casado com a Lúcia, tinha 20 filhos com ela. Uma pessoa que é casada e tem 20 filhos é uma pessoa muito bem casada, concorda comigo? Então, mediante essa hipótese, uma pessoa descobre que é traída. O que a pessoa, uma mulher, iria fazer? A primeira coisa que ela iria fazer: chorar, iria contar ou pedir ajuda para a vizinha, para a nora, para a mãe, para a irmã, para alguém, para uma amiga. Isso qualquer mulher no mundo, numa situação hipotética dessa, faria. Qualquer mulher no mundo faria numa situação hipotética dessa. E isso não ocorreu. Pelo menos que eu saiba, e que ninguém veio relatar até agora, ela não contou isso para nenhuma dessas pessoas que eu citei. E pela imagem que vocês têm e que eu vi, ela estava subindo, chegando próximo à rodoviária, muito calma e tranquila. Se você pegar a câmera lá e conseguir frisar o rosto dela, não está com o rosto de uma pessoa que está chorando, que está nervosa e está preocupada. E a última pessoa que viu ela, eu vou retornar. Até onde eu sei que eu perguntei 2 dias após o desaparecimento dela, perguntei olhando no olho do Fábio e falei assim: eu vi a Lúcia aqui fumando na plataforma. Então, só para deixar bem claro, hipoteticamente, o que eu falei aqui, com certeza qualquer mulher contaria para alguém.
E eu desconheço que até agora, no momento, que ela tenha falado com alguém algo parecido disso. Mas, Vanderlei, aí tem gente que guarda para si os problemas amorosos, não querem compartilhar com os outros. Fala, Gisele. Bate. Você pode reproduzir o que ele falou, que eu não escutei? Ele estava dizendo, mas estava escutando, Mari, vê isso para mim, por favor. Ele disse o seguinte, ele só fez uma hipótese de que se realmente eles tivessem um problema entre os dois, amoroso, qualquer mulher falaria para a família ou para algum amigo próximo dos problemas que vinha enfrentando. E ele está afirmando que nenhuma de vocês ou outra pessoa foi informada, ela se queixou de ter algum problema. Não. Ela sempre desconfiava do Vanderlei, sim. Não, tanto a minha tia Márcia quanto eu e o Felipe sempre afirmou isso. Bate. Eu tenho uma pessoa. Então, gente, mas assim, se ela estava falando que estava sendo traída para as outras pessoas, fica estranho, né, Vanderlei? Eu vou até te falar, Vanderlei, se você tivesse mesmo esse caso e assumisse, eu acho que a família não iria tão para cima de você. Eu acho que isso tira demais a família, coloca demais a família contra você, porque uma pessoa que não está aqui para se defender e todos já falando que viram vocês dois juntos se relacionando, para eles é uma coisa tão absurda que te coloca como criminoso. Porque quem mente uma coisa dessa é capaz de matar uma pessoa por causa de traição, na opinião deles. Peraí, Gisele, deixa eu só fazer um negócio aqui. Olha só, doutor. Então... Peraí, olha só. Eles estão dizendo, Gisele, que tem uma bomba. Ok? Estão dizendo que tem uma bomba. E que imagino que não seja a mesma que a Elaine disse, né? O doutor não estava no ar ainda com o Vanderlei. A Elaine diz que a polícia deve investigar a fundo a Bruna por uma questão de herança. Nem sei que herança é essa que deve ter. Para uma pessoa que ganha R$2.000 e paga aluguel, eu não sei que herança é essa, mas... Sinceramente, eu não tenho conhecimento dessa entrevista dela, eu tô sabendo agora. Tô te dizendo agora porque a entrevista não foi no ar ainda, eu só dei o trecho que ela aponta o dedo pra Bruna. Mas o senhor, se tem essa bomba, vai me contar em 30 segundos, eu vou dar meu recado, em 30 segundos o senhor fala, porque, Gisele, eu quero que tenha mais tempo, eu não sei que bomba é essa, se ele vai apontar alguém, alguma suspeita, eu quero que a gente tenha um tempo razoável aí pra debater isso. Ok, vamos lá, doutor. Cadê a Bruna? Gisele, você queria acrescentar alguma coisa? Vamos lá, antes do doutor revelar essa bomba aí, por favor. Tá, rapidinho, Badia. Pois não. Ele tem uma bomba, né? Falou que ela não contava pra ninguém do relacionamento deles. Pois é, eu tenho uma pessoa que ela contava. Ah, você tem? E quem é? Tenho. Bate, eu gostaria de falar em off com você depois e passar direitinho a pessoa, o contato. Ela pode até entrar se você quiser amanhã ao vivo. Ok. Então seria uma testemunha, assim, de informações íntimas dos dois, é isso, Gisele? Na verdade, ela é amiga íntima da minha tia. Ok. Bom, Gisele, eu vou pedir licença para você, para Bruna, para Márcia agora, para deixar o doutor contar essa bomba e, na sequência, eu falo com vocês. Se vocês não me ouvirem, vocês me digam que eu reproduzo o que ele vai dizer. Deixe o meu microfone aberto, porque o doutor, o microfone dele pode reverberar no meu e elas ouvirem pelo meu microfone, Galdino, se for o caso. Vamos lá, pode falar, doutor. Fica à vontade, amigo. O Bate, é o seguinte, sobre essa situação que foi, eu estou recebendo um retorno no meu ouvido aqui. Ok? A gente só vai ajustar aqui o retorno, Bate, que voltou pra gente a fala do advogado. Arrumem, por favor, gente. Atrapalhou um pouco. Se possível, o pessoal puder arrumar. Vocês estão... Eu já dou ok. Vocês estão se ouvindo, é isso? Essa situação, estamos nos ouvindo ainda. Agora, o eco é péssimo para falar, agora melhorou, agora ajustou. Peço desculpa, doutor. Pode falar, doutor. Tranquilo. O Bate, é o seguinte, é um caso que me chamou muita atenção. Como você mesmo abriu o programa dizendo, olha, esses 2 anos é um caso que chamou muita atenção. E também chama, normalmente, do profissional. Que
nós pesquisamos, né, diariamente. A minha profissão é uma profissão que você estuda para o resto da vida, né? Quem decide fazer direito, deixo aqui inclusive esse comentário. O que acontece? E com o passar do tempo a gente vai adquirindo ali uma experiência e surge nuances em casos que muitas vezes não tem em outros casos, tem muita especificidade, cada caso tem seus detalhes, os fatos a serem analisados, aquela situação. E uma coisa pairou. O Vanderlei, todas as vezes que ele veio no escritório, ele foi todas as vezes insistente em dizer que a Lúcia, ela mantinha nos últimos tempos um contato constante com uma pessoa que faz um trabalho espiritual. E numa dessas conversas aqui no escritório, recente inclusive, ele me disse que teria havido no fundo do hotel, acredito até que seja de conhecimento de vocês essa parte, uma pessoa teria realizado uma cirurgia espiritual nela. Eu, obviamente, perguntei para ele, você viu essa pessoa? Ele falou, olha, eu vi de costa, quando eu cheguei próximo, ela fez assim com a mão, ele está aqui do meu lado, ele pode confirmar isso, e eu me afastei. Como eu não gosto muito dessas coisas, respeito, mas eu não gosto muito, eu subi para cima para ver o meu pai. E aí, quando ele desceu para baixo, essa pessoa já teria... Quando ele foi para baixo, essa pessoa já teria ido embora. Ido embora. Sim. E aí, o que acontece? Como eu tinha, que fazer a pergunta, inevitável, mas alguém teve contato com essa pessoa? Ele me confidenciou que possivelmente a mãe dela, que mora vizinho, me parece que é uma casa contígua, na parte de cima, teria tido contato com essa pessoa. Mas não é só. Eu hoje me desloquei até a delegacia de polícia da cidade, inclusive onde tem aparelhos que foram apreendidos na cena, né, no local onde teria supostamente ocorrido os fatos. E aí, entre uma conversa e outra, eu comecei a analisar novamente. Eu já teria ido lá uma vez, mas eu cheguei a ir uma vez, mas eu quis ir mais uma vez e olhar mais a fundo. E numa dessas análises que nós fizemos nos aparelhos ali junto com o investigador de polícia do lado, a autoridade policial também se encontrava presente no local, surgiu a ideia de perguntar ao Vanderlei quando teria ocorrido esse trabalho. Foi quando eu perguntei isso ao investigador de polícia, ele falou, olha, mas isso aí é inviável porque no dia 23 o aparelho dela foi quebrado. Mas surgiu aquela dúvida de que, olha, mas o WhatsApp muitas vezes ele puxa conversas anteriores. Né? Você pluga o chip num outro aparelho e aí as conversas são automaticamente transferidas para um outro aparelho. Foi nesse instante que nós começamos a ver conversas anteriores dela, já que ele deu mais ou menos a dica de como estaria no aparelho. Falou, olha, é uma pessoa que não colocava foto dela, contudo era uma pessoa que mantinha contato com ela, inclusive teria sido uma pessoa que esteve na cidade, fez um trabalho com ela e ela teria mantido contato com essa pessoa até momentos antes do desaparecimento dela. E aí, a gente ali consultando essa situação de data, ele também, inclusive, se mostrou de prontidão disponível para estar indo até a delegacia de polícia, mas não houve a necessidade, não foi. Ele acabou não indo. Mas eu, inclusive, eu posso dizer que eu vi, né, isso aí, está lá, inclusive, neste aparelho, tem essa conversa salva. Ela teria mantido conversa com essa pessoa, pelo menos, eu posso garantir para você, 30 dias antes dela ter desaparecido. Mas a bomba, Bate, o que mais me chamou a atenção, que é o que eu vou revelar agora, que de fato houve esse trabalho, existe lá, tem evidência, isso está gravado, há o número dessa pessoa lá. Essa pessoa, inclusive, diz, em determinado momento, que estava em uma outra cidade, é uma capital, tá? Capital da Bahia, inclusive, tá? Eu vou adiantar isso aqui. Estava em Salvador, mas essa pessoa é do interior de São Paulo. E em determinado momento, a Lúcia, por volta de 4h53 da tarde, ela pergunta a essa pessoa. Mas antes de eu falar isso, eu vou falar uma outra coisa, que vem antes disso. Entre as mensagens, existem fotografias de trabalhos realizados. Inclusive, eu gostaria de perguntar à Bruna, porque me parece, a informação que chegou, é que a Lúcia era uma pessoa religiosa, inclusive evangélica. O Vanderlei está aqui ao meu lado, ele pode dizer se isso procede ou não. Era uma pessoa de religião evangélica.
Declaradamente evangélica. Declaradamente evangélica. E me parece que essa situação estava passando despercebida. Havia uma certa omissão, talvez acidental, desta situação. Mas em um determinado momento no aparelho, a Lucilene, ela fala para essa pessoa o seguinte: olha, eu estou surtando, me ajude. Me ajude. E essa pessoa pediu para que ela se ajoelhasse, colocasse, salvo engano, cravo atrás da panturrilha e rezasse. Então, assim, ali eu já notei uma situação que me chamou a atenção. Mais adiante vem a bomba. No dia dos fatos, aproximadamente 5 horas da tarde, é porque, como o aparelho encontra-se apreendido, a perícia não foi realizada e o inquérito ele corre com segredo de justiça, tem muitos detalhes que a gente também não tem acesso, muito embora o advogado ele tenha acesso ao procedimento, mas até para preservar a investigação e a polícia, que é técnica, conseguir fazer o trabalho, a gente respeita o tempo, né, até deles concluírem. Mas a Lúcia, ela fala a seguinte coisa. Ela fala a seguinte coisa: você está trabalhando? A pessoa demora um certo tempo para falar para ela e a partir daí foi a última mensagem que Lúcia envia e a pessoa que recebia as mensagens teria devolvido as mensagens para ela. Isso aí tá no aparelho, inclusive. Isso, eu até peço que a equipe tente de alguma forma fazer isso chegar ao conhecimento da população que também acompanha o caso diariamente. Essa pessoa respondeu, inclusive manteve perguntas para ela até o início de janeiro de 2020. Então, assim, no meu ponto de vista, esta pessoa foi sim uma das últimas pessoas a manter contato com a Lucilene, e essa pessoa é importantíssima porque ela possivelmente pode ter relatado. E vou falar uma outra coisa aqui, viu, Bate? Se isso não é suficiente, eu vi relatos por meio de mensagens que ela teria supostamente procurado essa pessoa, isso tá lá gravado no aparelho, eu vi, porque ela suspeitava que uma ex-mulher do falecido marido dela tivesse feito algum procedimento em algum terreiro, né? E aí ela, temendo isso, ela teria procurado essa pessoa. E ela, inclusive, chega a afirmar em determinado momento que isso, ao invés de atingir ela, teria atingido o ex-marido dela, que veio a falecer num acidente grave. Então, assim, é uma situação que a gente vê, um descontrole, né, uma mente perturbada, o que, com todo respeito, eu, inclusive, acredito, quero que a Lúcia esteja viva, né? Eu acredito que ela esteja, infelizmente, vagando por algum surto em decorrência de alguma sessão espiritual que ela tenha recebido, realizado em algum momento desde o desaparecimento dela. Então, basicamente é isso. Então, nós temos, sim, uma segunda linha de investigação. Eu não posso admitir, com o que eu vejo no inquérito, que tudo fique em cima apenas do Vanderlei. Nós não estamos aqui querendo falar que ninguém é inocente ou culpado. A investigação está em curso, nós temos que respeitar isso. Temos profissionais cuidando disso. Mas com esta informação, é inevitável que essa pessoa seja localizada. Até porque tem lá o contato dela, inclusive muitas conversas. A Lúcia, ela era realmente confidente com essa pessoa. A gente vê muitas orientações ali, ela chega a citar em determinados momentos, até o próprio Vanderlei. Mas eu não achei evidências ali de um relacionamento dela, da Lúcia com o Vanderlei, ainda analisando as mensagens de forma rápida, porque também é muita coisa, a gente tem que ver de forma rápida. Mas eu acredito que a equipe da Record, competente como eu acredito que vai fazer esse levantamento e cedo ou mais tarde isso aí também virá à tona de alguma forma. Mas nós temos sim uma segunda linha de investigação, temos uma pessoa desconhecida que certamente poderá nos esclarecer a cereja que falta no bolo. Ô doutor, mas sabe o que me parece? Que vocês estão preparando uma possível defesa se confirmarem que o sangue na parede é da Lúcia. Agora, essa história de cirurgia espiritual, o Vanderlei em momento nenhum tinha comentado. Concluir que eu quero falar depois. Por que a polícia não deu posição disso? Ô Bart, se me permite, essa questão do sangue... A polícia teve acesso. O Vanderlei tá aqui. Eu acho assim, ele garantiu... Inclusive, ele falou até uma coisa lá, falou, se tiver sangue lá, pode ser meu e seu, dela não é. Então, assim, só para responder a sua pergunta,
Inclusive, isso aí é uma coisa que vai ficar no ar, até porque a perícia não saiu ainda. Eu sou uma das pessoas mais ansiosas para que isso ocorra o quanto antes. Hoje, eu fui lá cobrar isso. Eu fui na delegacia de polícia entender, mas eles me disseram também que tem muita coisa para se analisar. A família, a todo momento, aponta um local. E aí, o que acontece? Foi feito o sacrifício, infelizmente. Eu, até como defensor dos animais, eu não gosto, assim... religião é uma coisa que não se discute, é dogma. Mas eu não acho justo tirar a vida de um animal por causa de uma crença. Mas houve isso, inclusive a Lúcia, em determinado momento, ela chegou a se arrepender de ter tirado a vida de um animalzinho. Agora, nas mensagens, como eu tive que ver, era muita coisa, eu não sei precisar qual foi esse animal, mas lá nas mensagens, possivelmente, vai ser possível saber isso. E se isso ocorreu no hotel ou não, porque nesse dia essa pessoa, de fato, esteve lá. Né? Muito embora o Vanderlei próprio me disse que não se recorda de ter visto sangue. Mas se foi localizado, cabe a nós aguardar o resultado da perícia, que é fundamental. Assim, ela ela é específica, fundamental e assim, o resultado vai sair. Então a gente tem que aguardar, né? Pra gente avançar aí, de repente, se vir a confirmar que o sangue não é humano, entendeu? Espera só um minutinho. Fala, Gisele e Márcia. Bate. Eu entendi uma coisa disso tudo. Só peguei o final do áudio dele. Mas até então, a minha tia matou um bicho lá atrás. Foi isso mesmo? Foi. É isso que ele falou. Então, a tranquilidade do Vanderlei... Ela não teria matado. Me parece ele sabe que o trabalho foi feito por uma outra pessoa. Teriam matado um animal dentro do hotel e ela se arrependeu. Eu não entendo. Não. Mas não é feito num local específico? Dentro do hotel, viu, Bate? Que fique claro. A minha tranquilidade quanto ao sangue no carro e no hotel, a minha tranquilidade quanto a isso é por quê? Porque no carro, só frisando pela última vez, no carro a Lúcia não entrou, então não pode ser dela. No hotel, era eu que fazia a higienização. Então, fazendo higienização, não encontrei sangue algum. Então, se eu não encontrei, que ela não faria higienização do hotel. Eu não achei, não tinha. Essa é a minha tranquilidade. Agora, quando foi essa cirurgia espiritual lá, o Vanderlei? Assim que o doutor me pediu, eu estava na delegacia, ele me ligou e me pediu, foi na terça-feira, 15 dias exato do desaparecimento dela, dia 10. Essa pessoa teve no hotel no período da tarde. É uma mulher, isso? É uma mulher. Eu só a vi de costas, ela estava no fundo do hotel, a Lúcia sentada na cadeira, de frente para onde a gente entra. A mulher estava de costas, a Lúcia fez um gesto para mim poder sair. Eu saí, fui cuidar dos meus afazeres. E eu lembro que eu estava cuidando com meu pai, conversando com meu pai. Ela falou assim: Van, eu vou levar minha amiga para minha mãe conhecer. Tá. Aí, posteriormente, não tem filmagem dessa eu até perguntei mulher, à dona Luísa se ela subiu com essa pessoa lá na casa dela. Ela disse, não. A Lúcia me chamou que o portão estava trancado, ela me chamou que eu conversei com essa pessoa aqui na porta, no portão de casa. Ela viu essa mulher, então, a mãe da Lúcia? Ela, na época, falou que não subiu, que tinha visto na porta do hotel. Passado isso, eu não sei se a Lúcia levou ela até a rodoviária, se ela veio de carro, não sei de que ela veio da cidade dela pra cá. A Lúcia me chegou, assim, chegando no hotel novamente, ela falou assim: Van, eu acabei de fazer uma cirurgia espiritual e tenho que ficar 9 dias de repouso. Repouso Van. Total. Pode seguir, Vanderlei, pode seguir. Então, aí ela até me falou assim, e esses 9 dias, eu quero visitar meu filho em virtude do aniversário dele, do Natal. Será que vai me atrapalhar? Será que eu posso viajar em virtude disso? Aí eu até comentei com a sobrinha dela que trabalhava com a gente lá no hotel. Falei assim, ó, vamos ficar de butuca olhando a Lúcia, porque ela me falou isso, isso e isso. E eu e a sobrinha dela, que é filha da Márcia, inclusive, estavam observando a Lúcia para saber se tinha alguma coisa nesse sentido. Mas quando era
assunto mais delicado, ela conversava as coisas normalmente pelo Zap. Quando era assunto mais delicado, a gente percebeu, eu e a sobrinha dela, que a mulher ligava para ela. E a Lúcia saía de perto da gente e ia lá pro fundo do hotel conversar com essa mulher. Teve um dia, até eu fiquei atento a esse detalhe. Ô, Bate, ele tá Tanto mentindo, viu? Que eu pedi pra produção de vocês... Tanto é o... A minha filha jamais tá sabendo dessas histórias. Tá falando que a filha da Márcia não sabe de nada. Ele tá não. Enviando Ô, Bach. Desviando a conversa. Nós quer saber da nossa irmã. Não. Ó, ela não mata nenhuma formiguinha. Eu tô relatando uma coisa que aconteceu... Eu posso falar? Eu tô relatando uma coisa que... Deixa o Vanderlei concluir. Eu posso falar, Bach? Que tá difícil desse jeito, peraí, porque Gisele. a gente tenta falar e não consegue. Eu tenho por motivo operacional mais 1 minuto só com o Vanderlei. Depois a Gisele vai falar, a Márcia e a Bruna. Pode concluir, Vanderlei. Eu já agradeço também ao advogado. Podem concluir, por favor. Então, Bach, tá rapidinho. Tanto no dia do desaparecimento dela, ela me confessou o que teria que ser feito e o que seria feito, que ela falou assim, bem categoricamente, hoje está marcado para mim morrer. Esse vídeo eu já enviei para a produção de você, para a repórter anteriormente, acabei de enviar para a Sabrina antes aqui da entrevista, e são 2 vídeos curtos, os 2 vídeos não dá nem 3 minutos, são 2 minutos e meio. Então eu já pedi para vocês reproduzir esse vídeo na íntegra, para que todo mundo tenha conhecimento e veja o que estava acontecendo. Esse vídeo foi para todo mundo, assim, teoricamente tinha. O doutor hoje, que vendo na delegacia o processo, que levantou essa hipótese. Mas eu pedi e quero que vocês passem na íntegra esse vídeo para que fique mais claro as coisas e o que está acontecendo. Eu vou acabar exibir... esse disse, não me disse, entendeu? Eu vou exibir, doutor... Que aí o vídeo é a voz dela. Ok. Pode falar, doutor. Que aí não vai ter dúvida. Aí não é o Vanderlei falando, vai ser a própria pessoa que estava relatando. O Bate, eu vou concluir já, até para que elas possam falar. O que acontece? Esse vídeo, possivelmente, pelo menos, eu não conheço a Lúcia, não a conhecia, mas eu noto ali um certo distúrbio. E como o vídeo foi gravado momentos antes dela desaparecer, e eu perguntei pro Vanderlei, inclusive, a motivação de gravar o vídeo. Ele me disse... Assim, a verdade, falou, não, porque eu ia mostrar pra sobrinha dela, era uma coisa que a gente nunca imaginava que ela fosse sumir, mas como ela vinha falando, a gente começa a acreditar e, por um acaso, eu peguei a câmera e quis gravar ela falar pra mostrar a sobrinha dela que ajudava sempre no hotel, né? Okay. Então é basicamente isso aí, mas é só pra população realmente, né, fazer seu juízo aí. Eu vou exibir o vídeo, ok. Os fatos. Doutor, obrigado, Vanderlei. Eu preciso encerrar com vocês por motivo operacional às 7h15. Eu que agradeço você. Nós, se tivermos mais dúvidas, vamos contactar vocês. Se o senhor quiser participar novamente do programa, o Vanderlei, o programa está aberto. Um grande abraço a vocês dois. Eu vou fazer o seguinte, vem para mim, por favor. Bruna, pode já tirar o Vanderlei, pode liberar, porque temos esse problema operacional. Eu vou trazer uma reportagem agora. Só queria avisar vocês, aquele saco que foi mostrado ontem no meio da mata, eu não sei se a Gisele e a Márcia e a Bruna foram avisadas, a polícia abriu esse saco, era resto animal. Até estranho agora ser resto animal naquele saco, jogado naquele terreno, né? Com essa história da cirurgia espiritual, morte de animal, é esse saco aí. Né? Se você for pensar, Gisele, Márcia e Bruna, é estranho, né? Que tipo de animal, Bate? Oi? Você sabe que tipo de animal que seria? Não sei. Eu não tive essa curiosidade para perguntar, mas posso perguntar depois que animal é esse. Mas, de qualquer maneira, é estranho, né? Bate, sim. Oi. Pode falar, Márcia e Gisele. Bate, eu queria entender uma coisa. Qual foi as duas bombas que ele ia falar? A bomba que eles falaram é exatamente isso. A cirurgia espiritual e a matança de animal, que ela estaria com essa mãe de santo, com algum pacto, né? Teria feito algum pacto com essa mãe de santo. Então isso é a bomba. Pelo jeito... Eu achei que era uma outra coisa. Mas
Agora, friamente analisando, Gisele, Márcia, essa pessoa, essa mãe de santo, tem que ser localizada com urgência. E me chama a atenção, se já tinha essa mensagem mesmo no celular, não é áudio, é escrita. Ninguém pode garantir também que foi escrito pela Márcia essa mensagem, né? Precisa fazer uma perícia certa para ver se foi a Lucilene, que escreveu essa mensagem. Mas se já tinha essa mensagem no celular e uma mensagem recente, estranho a polícia não ter visto mensagem de 2 semanas antes dela sumir, se já tinha o WhatsApp na mão. Ele falou que tinha conversa de janeiro de 2020. Ele falou o seguinte... Ele falando aí, o advogado... Não, ele disse que... Eu tive a impressão, Bate, que ele conhecia extremamente a minha tia. Você teve a sensação que ele era uma pessoa próxima à Lucilene? Ou ele foi bem instruído. Porque como que ele fala, possivelmente, sem entender quem ela era? Quer dizer, o Vanderlei passou todo o caso, é o advogado dele, tá tudo bem. Ela tá sumida, as investigações estão correndo e agora vamos defamar ela. Mas assim, Gisele, eu acho que de qualquer maneira é um dado que vocês não tinham trazido porque não tinham conhecimento. E me espanta também ele saber de tudo isso. Sim, Bate. Ele já tinha mostrado pra nós esse vídeo. É a mesma ladainha. A mesma ladainha, sempre. Desde o começo ele diz isso. Mas, meninas, vocês não acham ele muito tranquilo? Sem fuga? E isso que me deixa, assim, abismado. Você tem experiência. O psicopata, ele é nervoso? Aí você tem razão. Tem muitos que cometem crime e têm prazer de ver as pessoas tentando descobrir que foi ele, né? Como foi o caso de Emanuele, que inclusive o rapaz ajudou, né? E eu tenho a impressão que ele se alimenta disso, dessa família. Não é possível. Será, Gisele? É a minha impressão, Bate. Porque tudo que o advogado falou, ele já falou tudo. Nós não queremos saber disso. Nós queremos saber onde está a Lucy. Tá voltando pra desde o começo. Trabalho com animal, feitiçaria. Gente, eu creio em Deus, eu quero a minha tia. Foca aí, sabe? Nas provas, nas câmeras, no sangue, no carro, nas imagens que foi todas mexidas das câmeras do hotel, o áudio. Pelo amor de Deus. Só sei se o bode era ele na frente, ela andando atrás. Eu achei estranho mesmo essa história dele falar que não percebeu que ela estava andando com ele. E ele diz também que essa testemunha que viu os dois brigando, ele falou que essa testemunha é mentirosa, né? Ele sentou na mesa, falou que ficou do hotel, olhando minha tia subir. Aí agora ele não percebeu que a minha tia estava atrás dele. E eu que sou a mentirosa. Olha, a Elaine tá apontando o dedo pra Bruna, né? Amanhã a Elaine vai falar no programa. Mas a Bruna já se mostrou completamente tranquila, eu acho. Tô tranquila, Bade. Aliás, Bruna, se a polícia resolver te investigar, você tem a consciência tranquila. Eu reclamo que nunca me ouviram, Bate. Nunca te chamaram para prestar depoimento? Não, nem para ver minha última conversa com o Vanderlei, nada. Com a minha sogra, nada. Eu sempre reclamei disso. Porque 00:40, o Vanderlei me mandou a mensagem no Natal. Cinco e meia da tarde, Bate. Eu falei com a minha sogra. Não há mentira que dure para sempre. É verdade. Aí você falou uma grande verdade. Pode demorar, mas a verdade vem. A gente tá aqui, ó. Bruna, Gisele, Márcia e todo o resto dessa família. Estamos à disposição da polícia. Agora, se quiser vir. Sem medo. Não devemos. Queremos a minha tia. Sem medo. Eu quero a minha sogra.
tá? Eu não saí da minha casa em São Paulo para passear. Só eu sei o que é deitar na cama e não conseguir dormir pensando onde ela pode estar. Só eu sei o que é ver a mãe dela chorando dia e noite, tá? Eu correndo mato com a minha tia, o meu marido, meus primos, a família toda entra em córrego, mato, lixo, sangue, bicho morto, só a família. Eu nunca vi esse senhor Vanderlei fazer uma busca por ela. Então, se a polícia quiser, vem pra cima. Aqui é um livro aberto. Se for ajudar a achar minha tia, fica à vontade. Acho muito digno, Gisele, o seu desabafo. Eu acho muito digno. Acho muito correto. Eu não aguento mais, Bate. A gente tá cansado, Bate. Sabe, eu não aguento mais. Nossa vida. Pode falar, Gisele, pode desabafar. Eu tenho filho, Bate. Eu tô longe dos meus filhos. Sabe, é a dor da minha tia, é a dor da injustiça de ter que ficar olhando pra cara dessa pessoa e ter que engolir tudo que eu sinto, todas as minhas vontades mais nebulosas. E eu ter que aguentar um advogado vir falar de novo de centro, de mensagem. Passa pra polícia. Vamos no foco, doutor. Procura saber do seu cliente. Tem a ver, não tem a ver? Cadê? Alguém sabe? Vamos te inocentar. Cadê as câmeras, Vanderlei? Dia 23 foi gravado o dia inteiro. Ninguém via minha tia nesse hotel. Quer dizer, não manipula as câmeras. O áudio não foi ninguém. O sangue é de animal. Tudo ele tem uma desculpa. Você pergunta uma coisa, ele rodeia e nunca responde. E cai na mesma pergunta. Bate, eu espero com Deus, assim, no meu coração, que a polícia consiga, Bate, com tudo que já chegou até aqui e o que vai ter por vir, porque é tanta mentira que cada lugarzinho que você cava, você descobre mais. Então eu espero sim. Eu peço a Deus, Senhor, ajuda. Porque eu quero a minha tia e quero o culpado pagando. Pode falar, Márcia. Eu ia fazer uma pergunta pro Vanderlei, porque dia 27, Bate, ele me ligou lá em casa e falando pra mim levar ele no meu carro, lá em São Carlos, sabe? Que disse que a polícia disse que não tava fazendo caso da Lucy. Por que queria me levar tão longe? Se o carro só tem 2 lugares. Qual é a intenção dele também? Pode falar, Bruna. Tia, a intenção dele, no momento, não vale nada. Porque ele vai ter uma desculpa pra isso. O negócio é o que eu tô falando. Foca, pelo amor de Deus. Doutor, delegado aqui de Porto Ferreira, foca no que realmente é necessário. Sabe, se for família, se não for, se tiver que pagar, faz pagar. Traz a minha tia viva, do jeito que tiver, tá? E não deixe qualquer um vir defamar minha tia, porque ela não tá aqui pra se defender, mas eu tô, tá? E eu não vou permitir. Eu entendo a revolta de vocês, né? Porque todo esse sentimento de ódio que vocês estão armazenando começa a partir do momento que a sua tia, né, o Gisele, sua irmã Márcia, sua sogra Bruna, né, parece que todas vocês e todos que estão falando que os dois tinham caso são loucos, né? São loucos.
Eu falei pro Vanderlei, vocês são testemunhas. Eu já devo estar até ficando louca, Bate. Mas é de já dor. tá cansado. É de ver tanta prova e não ver esse cara falar a verdade. A família inteira mente, as irmãs mente, a nora mente, até o próprio filho dela mente, os vizinhos mente, todo mundo mente. Só ele que diz a verdade. Várias pessoas dizendo que os dois tinham um caso, que os dois eram um casal, e ele continua a afirmar que não. Por que as pessoas, os vizinhos, iriam afirmar que os dois é um casal? Pois é, né? É isso que parece que resolveram fazer uma conspiração contra ele, porque tá todo mundo apontando que os dois tinham um caso. E aí é complicado. Bate, agora, a gente tem família. Ô, Você acha Gisele, que a gente vai perder o tempo pra ficar fazendo conspiração contra alguém? Com certeza não. Com certeza não. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que ficou faltando. 26 dias, Bate. Ficou faltando uma pergunta pra vocês. Queria que vocês me ajudassem a esclarecer isso. Naquele vídeo que a gente exibiu sexta-feira, que eu não vou exibir de novo, que é uma coisa horrível, dos gritos que seriam da Lúcia, as pessoas conseguiram ouvir algo que eu não percebi. Ela dizendo supostamente assim, por que ele está fazendo isso? Como se tivesse uma terceira pessoa dentro da casa. Eu tinha entendido, pelo áudio ruim, por que você está fazendo isso. Quem seria essa terceira pessoa? Eu deduzi que pudesse ser o paizinho dele. Que tem Alzheimer, é isso? Isso. Isso. Então, essa terceira pessoa poderia ser o pai dele presenciando a cena do assassinato? Eu acho que seria mais viável pro Vanderlei do que uma outra pessoa. Ô, Bate, estranho porque o pai dele sempre conversou com a família, comigo, e quando a gente ia lá, o Vanderlei não deixava a gente conversar com ele, trancava ele no quarto 24 horas. O Alzheimer realmente, o passado recente, a pessoa não lembra, né? Dependendo do grau mesmo, a primeira coisa que foge é o passado recente. Então, seria viável para ele. Mas esse senhor, minha opinião, Bate. Esse senhor conversa normalmente? Sim. Muito pouco. Então, até um dia ele quis falar que um dia que a gente se exaltou e acabou tendo uma confusão, e ele tampou a boca do senhorzinho. A gente pouco vê ele falar. Porque ela faria uma pergunta, então, se ela perguntou pra ele, ela queria ouvir algo desse pai, se for ele mesmo que estava na cena. Isso. Bom, Gisele, deixa eu te falar uma coisa. Vai chegar uma hora que a Lúcia, viva ou morta, né, ou a alma dela, ou ela mesmo pessoalmente, vai agradecer pelo que vocês estão fazendo por ela, né? Se ela já tiver partido ou se ela tiver mesmo tido um surto, eu não vou desconsiderar nada agora. Eu acho que o que vocês três estão fazendo é algo muito digno, é algo muito digno. E eu faria a mesma coisa se fosse minha irmã, se fosse minha sogra, se fosse a minha tia. Não é só nós três, é a família inteira. Sim, eu tô dizendo que vocês representam essa família, né, Márcia? Pra não precisar falar o nome de cada um. Mas eu queria que vocês, meninas, por mais que eu sei que é desgastante, vocês com certeza estão sendo também julgadas na internet, recebem mensagens às vezes maldosas, mas recebem também muitas mensagens de força. Pessoas que tentam às vezes desqualificar a sua tia para justificar um crime, para mostrar às vezes que ela procurou confusão. Mas eu queria... É o que eu disse no primeiro dia a vocês desse caso. Não podemos perder o foco e não podemos perder a energia. Tá? Não podemos perder essa determinação que vocês têm de encontrar a Lúcia. Vai chegar a hora que cada uma de vocês vai ser recompensada. Porque, olha, não existe nada melhor nessa vida do que botar a cabeça no travesseiro e dormir sem culpa. Botar a cabeça no travesseiro sabendo que você fez de tudo para resolver uma situação de maneira honesta e inocente, não tem preço que pague a honestidade e a inocência. Amanhã eu recebo vocês no programa de novo, de coração aberto.
Porque Elaine faz revelações que parece que ela era íntima da Lúcia e íntima de vocês. E vocês estão me dizendo que não. Absurdo, Bate. Então amanhã, Márcia, eu peço para que você tenha Nunca força. conheceu, falou que não tinha contato. Eu peço... Agora é amiga íntima. Então amanhã nós vamos responder tudo isso, tá bom? Bruna, fique em paz. Amanhã você responde essas acusações. Márcia, eu preciso Muito encerrar. obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós, pela família e pela Lucy. Eu tô fazendo pela Lúcia e Lene mesmo, viu, Márcia? A gente só tem a agradecer. Porque não é justo uma pessoa desaparecida sofrer acusações, né, ser colocada, enfim, muita coisa em jogo, né, em dúvida, sendo que ela não está aqui para se defender. Mas eu vou por ela e pelas pessoas de bem, né? Eu espero que vocês todas sejam de bem, eu tenho certeza que são, vou acreditar que são, que nós vamos até o fim.